E uma discussão muito comum no meio do treinamento físico é o uso das superfícies instáveis. Então, alguns professores são a favor do seu uso, outros professores são contra o seu uso, mas, na minha opinião, a gente deve entender qual é a característica dessa ferramenta, desse recurso e aplicar no momento certo. Então, nesse vídeo, nessa aula, eu vou dizer para vocês quando que a gente não deveria usar as superfícies instáveis. Então a gente vê muitas pessoas, por exemplo, realizando treinamento associado com cargas por vezes altas, usando o recurso para treinamento, por exemplo, de potência, de força explosiva. E nessas situações não seria indicado o uso das superfícies instáveis. E por que não seria indicado? Porque a superfície instável, ela tira a capacidade ou ela reduz a capacidade de produção de força e também a capacidade de produção de força com velocidade, que seria a força explosiva. Então, se você está realizando um treinamento em cima de uma base instável, não é recomendável que você pense em desenvolver a sua força e nem a sua força explosiva, por exemplo. Tá? Para que seria interessante? Melhora, por exemplo, de equilíbrio, de consciência corporal, de estabilidade, por exemplo, em processos de reabilitação, seria bastante interessante. E também em momentos que você quer, por exemplo, aumentar a complexidade do exercício através do uso da base instável, por exemplo, porém que não comprometa outras necessidades, como por exemplo a força e a força explosiva. Então faça um treino separado, faça um treino específico para esse tipo de treinamento, mas não mistura as capacidades ou as manifestações da força. Então, um erro comum a gente vê na academia é utilizar a base instável, querendo ao mesmo tempo utilizar a base estável e desenvolver força, por exemplo, ou utilizar um peso muito grande com esse tipo de recurso. Tá? Além de prejudicar o desenvolvimento da força explosiva, utilizando junto, tá? Também aumenta o risco de acidente. Então, não é dizer que deve ser usado ou que não deve ser usado, mas utilizar essa ferramenta no momento certo.